Capítulo 15. A administração de Bentinho. Com a família no Rio de Janeiro e o irmão em viagem, Bentinho comandava as tarefas na fazenda. Diariamente, montava a cavalo e ia até onde os negros trabalhavam, tratando o feitor e os escravos com aspereza e arrogância. Essa atitude provocava grande apreensão no ambiente, pois eles estavam acostumados com um tratamento bem mais humano. Numa dessas visitas rotineiras, ele encontrou um negro sentado debaixo de uma árvore enquanto os outros executavam o serviço da capina na lavoura. Gritou logo com o feitor: Juventino, por que esse negro não está trabalhando? Ele está passando mal, senhor. Queixa-se de dores na cabeça e está febril. Isso é manha. Coloque-o para trabalhar e lhe dê uma chibatada, que logo vai se curar. Senhor, nós não usamos essa prática. Faça o que eu mando, feitor, ou perderá o seu emprego. Senhor, eu não faço isso. Pode me despedir. Então, passe na fazenda para acertar suas contas. Juventino saiu de cabeça baixa, enquanto Bentinho colocou o negro no trabalho às chibatadas. Nessa noite, não houve cantoria no pátio. Os negros, com ar de tristeza, mantiveram-se em suas casas. Bentinho chamou Jerônimo e ordenou a ele que assumisse o lugar do feitor, até que outro fosse contratado. No dia seguinte, pegou seu cavalo e foi até a vila. Chegando no armazém, o senhor Amadeu, dono do estabelecimento e amigo do senhor Mário, foi logo o cumprimentando, dizendo que há muitos anos não o via, que agora já era um homem feito e brincou. Os ares de Portugal lhe fizeram muito bem. Obrigado, senhor Amadeu. Como está a família? Muito bem. Deseja alguma coisa? Sim, quero que me indique um feitor para trabalhar na fazenda. Ontem tive que dispensar o Juventino porque se negou a cumprir as minhas ordens. Bem, eu conheço o Osório, mas este não serve para o senhor. Ele foi despedido do emprego porque maltratava excessivamente os negros. Eu sei que na fazenda do falecido senhor Mário os negros são muito bem tratados. Pois é desse mesmo que estou precisando, senhor Amadeu. As coisas lá na fazenda estão ficando muito difíceis. Os negros estão muito à vontade e o senhor sabe como essa raça é. Não pode achar moleza que aproveita. Vou mandar um garoto chamá-lo. Logo em seguida, o menino voltou, acompanhado de um homem corpulento, barba por fazer, com aspecto de mal. Seu cheiro não era dos melhores. Bom dia, senhor Amadeu. Mandou me chamar? Sim, esse é o senhor Bentinho, filho do senhor Mário, da fazenda Mantiqueira. Ele está precisando de um feitor. Combine com ele. Bentinho entrou logo na conversa e foi dizendo ao homem: Estou precisando de um feitor que tenha pulso firme. Você quer trabalhar para mim? Perfeitamente, senhor. Comigo, nego não treta, não. Se não trabalhar direito, minha conversa é no chicote. O senhor não vai se arrepender. Eu preciso é disso mesmo. Não quero moleza. Vou pôr esses negros para trabalhar. Acertaram que o feitor começaria no dia seguinte. Durante a tarde, Osório levaria suas coisas para a fazenda. Quando Bentinho retornou, informou Jerônimo a respeito do novo feitor e o capataz ficou preocupado. À noite, quando os escravos se reuniram no pátio, o capataz procurou Cauã e perguntou se ele conhecia o Osório. Esse feitor trabalhava em uma fazenda onde construímos estábulos e cocheiras, respondeu o negro. Dizem que tinha o costume de abusar das negras e que quando os pais ou maridos não cediam às mulheres, ele tomava força. Depois, perseguia o escravo que não o obedeceu, fazendo-o sofrer inocentemente no tronco. Por outro lado, aqueles que ofereciam a ele as suas mulheres ou filhas eram protegidos e poupados do trabalho pesado. Foram tantas histórias horríveis sobre os seus abusos e violências que o patrão praticamente se viu obrigado a dispensá-lo. Desempregado, passou a se embebedar diariamente e a criar confusões, principalmente no armazém do senhor Amadeu. Jerônimo levou a mão ao queixo numa atitude de reflexão e falou: Vamos ter problemas sérios. Osório assumiu seu cargo, procurando logo intimidar os escravos, prometendo castigos rigorosos àqueles que não cumprissem suas determinações. Nas noites que se seguiram, os negros não cantaram no pátio da fazenda. Chegavam em casa se arrastando de cansaço, sem ânimo para mais nada. Cauã, nessa época, estava trabalhando na fazenda.
Devido ao período chuvoso, não havia trabalhado nas construções. Agradeceu aos deuses porque temia que o feitor quisesse abusar de Calo em sua ausência. Bentinho não mais respeitava o dia de folga dos escravos, que passaram a trabalhar também aos domingos. Não tinham mais os momentos de lazer e culto dominical. Andavam tristes e muitos pensavam em uma forma de fugir. A revolta foi se generalizando e os mais insatisfeitos procuravam inserir nos outros as suas ideias de rebelião e fuga. Os dias iam passando e Osório se mostrava cada vez mais cruel, principalmente com aqueles mais fracos, para demonstrar sua autoridade, fazendo com que os outros ficassem cada vez mais temerosos. Na fazenda, o clima era pesado. Ao contrário de Júlio, que tratava a todos com humanidade e respeito, Bentinho se ocupava apenas em dar ordens e mandava Osório aplicar castigos, sempre que a produção era considerada insatisfatória. Certa noite, os negros se reuniram no pátio da fazenda. Desta vez, não para cantar ou dançar, mas para combinar um plano de fuga. Reuniram os companheiros que também compartilhavam as ideias e planejaram a rebelião. Pretendiam matar Osório e fugir em seguida. Esquematizaram todos os detalhes e na noite seguinte executariam o plano. Alguns não concordavam, temendo o fracasso do plano e as consequências que geraria. Um negro, pretendendo ganhar a confiança do feitor, chamou Osório e contou o que estava acontecendo. Imediatamente, o feitor relatou ao senhorzinho e a segurança foi reforçada para impedir a fuga. No dia seguinte, Osório procurou o delator, fazendo-o apontar os nomes dos rebeldes. Os negros que planejavam a fuga foram colocados em um cômodo abafado, onde recebiam castigos e, ao mesmo tempo, sal grosso nas feridas para que pudessem retornar ao trabalho o mais depressa possível. Durante a noite, dormiam acorrentados e sob intensa vigilância. Na colônia do Triunfo, o Sr. Mário estava mais adaptado à vida no plano espiritual, mas insistia com Celeste para descer à terra, porque não aguentava de saudades da família e se preocupava com todos. A mentora acompanhava os departamentos onde eram ministradas palestras, preparando os desencarnados para visitas ao plano terreno. Assim, o Senhor Mário ia tomando conhecimento de que Deus é misericordioso a ponto de permitir que espíritos desencarnados possam ter contato com os encarnados. Porém, apesar de poderem inspirar, não podiam interferir em suas escolhas, devendo respeitar o livre-arbítrio de cada um. Celeste, que o acompanhava de perto, comentou um dia: Mário, tenho uma surpresa. Em pouco tempo faremos a tão esperada viagem à Terra. Acredito que você já esteja preparado para rever sua família. Obrigado, Celeste, por me dar essa oportunidade tão importante, respondeu ele emocionado. Não me agradeça, meu irmão. Agradeça ao Pai Celestial. Você poderá rever os seus entes queridos e eles sentirão a sua boa energia. Mas não se esqueça de que devemos sempre respeitar o livre-arbítrio de cada um. Você sentirá vontade de interferir, mas deverá se conter e lembrar-se dos conhecimentos adquiridos. Eu estarei sempre a seu lado. Dias depois, Celeste voltou a tocar no assunto. Essa semana vai descer uma caravana à costa terrestre. Podemos aproveitar para descer. Mas esteja preparado, pois as coisas podem não estar muito boas por lá. Você pode não suportar certas emoções e atrasar o seu processo de evolução. Mantenha-se sempre em oração e vigilância, como nos recomendou Jesus. Apesar da alegria, o Sr. Mário ficou preocupado, pensando por qual motivo Celeste teria feito aquela advertência. Mas a ansiedade era tanta que logo as preocupações passaram, dando lugar à euforia de poder rever a terra amada e principalmente a sua família. Durante a viagem, o Sr. Mário ficou deslumbrado com a maravilha do universo. Agora tinha uma ideia mais clara sobre a magnitude do Criador. Quando observava as constelações, Celeste lhe chamou a atenção para um grupo de estrelas em volta de uma maior e mais luminosa. Sabe o nome daquela constelação? Perguntou. Diante da negativa do Sr. Mário, ela continuou. Aquela constelação se chama Cocheiros. Nela existe uma estrela de nome Capela, que tem um planeta com uma população de elevado padrão evolutivo. Mas por que você destacou essa no meio de tantas?
porque nós pertencíamos àquela comunidade, mas os espíritos que não acompanharam a evolução moral dos demais tiveram de ser exilados na Terra, para que, por meio dos rigores desse planeta, ainda primitivo, pudessem reiniciar sua caminhada, além de contribuir para a evolução intelectual daqueles que aqui viviam. O Sr. Mari ficou encantado com a narrativa e esperava outra oportunidade para indagar mais sobre o assunto. Nesse momento, a nave sobrevoava a cidade do Rio de Janeiro, e quando ele viu o Pão de Açúcar, foi tomado de forte emoção. Ali perto havia construído sua casa, mas não pudera usufruir dela. Estacionaram em frente à residência, seu coração batia descompassado. Entraram na hora do café da manhã e as pessoas estavam reunidas à mesa. Ele correu para abraçar Dona Marisa, mas a senhora não o percebeu, mantendo-se na mesma posição em que estava. Na verdade, pensava no marido o tempo todo, mas não comentava nada para não alimentar a tristeza dos filhos. Rosinha estava sentada ao lado de uma moça que ele não conhecia. Conversavam, demonstrando certa intimidade e entusiasmo. E os outros, onde estarão? Perguntou-se. Quis permanecer ali, mesmo sem ser percebido, para que, ouvindo as conversas, pudesse se inteirar do que estava acontecendo com a família. Ficou sabendo, para seu espanto, que Joana e Júlio haviam se casado e passeavam em lua de mel. Soube também que aquela moça era Luísa, noiva de Bentinho, e que ele estava administrando a fazenda na ausência de Júlio. Isso o preocupou, porque o senhor Mário sabia que Bentinho não gostava da fazenda e não tinha a mesma habilidade de Júlio para tratar com os escravos. Dirigindo-se a Celeste, ele disse: Querida irmã Celeste, o Júlio e a Joana são meus filhos. Joana é adotiva, mas é prima do Júlio. Sempre conviveram bem, mas eu não sabia que os dois se gostavam. Pensei que era apenas carinho de irmãos. Para mim, foi surpresa. Meu querido, isto tinha de acontecer, pois esses dois espíritos se amam com sinceridade e possuem elevado padrão moral. Eles aceitaram essa reencarnação para ajudarem os outros dois a cumprirem importante missão. Quem são esses espíritos? No tempo certo você verá. O senhor Mário ficou feliz com o que acabara de ouvir sobre a elevação moral dos filhos. Na fazenda era noite. Todos já haviam se recolhido aos seus leitos e o silêncio reinava, tanto na casa grande como na senzala. Estava muito escuro, nuvens espessas encobriam a lua e as estrelas. Ameaçava cair um temporal. Um vulto atravessou o pátio a passos lentos, procurando se ocultar como podia nas paredes das casas. Em seguida, bateu levemente à porta do quarto de Cauã e Calo. O rapaz acendeu uma lamparina, caminhou até a porta e abriu apenas uma fresta para ver quem era. Apesar da luz fraca da lamparina, pude ver que se tratava de Osório. Abra logo, negro, disse o feitor, empurrando a porta com força. Como Cauã não esperava aquela atitude, desequilibrou-se e Osório conseguiu entrar. Suma daqui, negro, e não volte enquanto eu não lhe chamar. O que você quer? Faça o que estou mandando ou lhe mato de pancadas no serviço. Cauã, refazendo-se do susto, deu um empurrão no feitor que caiu do lado de fora da porta. Calo, assustada, gritou por socorro com toda a força que tinha nos pulmões. Ao se levantar, Osório, que tinha uma faca nas mãos, procurava, no escuro, acertar Cauã, que se protegia como podia. O barulho e os gritos de Calo chamaram a atenção de Bentinho, que abriu a porta da casa grande com uma arma na mão. Ele vivia armado, porque temia a agressão de algum negro que não estivesse satisfeito com o novo sistema adotado. Mesmo em choque, Carlo havia pegado a lamparina e tentava iluminar o local para que o marido pudesse se defender. Bentinho viu Osório com a faca na mão e adivinhou o que estava acontecendo. Apontou a arma para ele e gritou: Larga essa faca ou lhe estouro os miolos. Osório jogou a faca no chão e levantou os braços. Bentinho, ainda com a arma engatilhada, aproximou-se e lhe deu um empurrão, fazendo com que o feitor caísse de costas. Suma daqui, seu verme, e não apareça nunca mais, senão eu lhe mato, como se elimina um cão louco. Osório saiu em desabalada carreira e desapareceu na escuridão.
Calo, sem saber direito o que havia acontecido, saiu do quarto com a lamparina na mão. Quando Bentinho a viu em trajes e dormir, iluminada pela luz da lamparina, um calafrio lhe percorreu o corpo. Estava diante da mulher que lhe enfeitiçara. Seu corpo seminu despertara em Bentinho desejos de um homem dominado pela paixão. Procurava estender a conversa com Cauã para prolongar o quanto possível aquela visão. Carlos se deu conta de que havia feito e se arrependeu, mas na hora do desespero não pensara em nada e nem poderia imaginar a extensão do seu ato. Correu para o interior do quarto para sair do campo de visão do homem que lhe seria mais um motivo de problemas futuros. Cauã, que já havia percebido os olhares do rapaz para sua esposa, também previu novos problemas. Bentinho retornou para a casa grande, deitou-se e não conseguiu pegar no sono. A imagem daquela deusa seminua não lhe saía do pensamento. O sangue lhe corria quente nas veias. Desejava a mulher, mas não queria usar a força nem a autoridade para tê-la. Carlo exercia sobre ele um fascínio irresistível, mas sempre que estava diante dela, ele se sentia pequeno, mesquinho, subjugado pela autoridade moral da moça. No dia seguinte, outro feitor foi contratado. O senhor Mário, agradecido pelo contato com a família, elevou seu pensamento ao pai, dizendo: Obrigado, meu pai, por me conceder essa oportunidade maravilhosa e poder matar a saudade das pessoas que tanto amo. Permita-me encontrar com meu filho Bentinho e novamente sentir essa emoção. Ele queria ver a fazenda, os escravos e, principalmente, saber como Bentinho estava administrando a propriedade. Dirigindo-se a Celeste, perguntou: Como iremos se a nave em que viemos para o Rio de Janeiro já retornou? Meu querido, você agora tem condições para saber muitas coisas. Uma delas é a maneira de nos deslocarmos. Mentalize a fazenda e veja o que vai acontecer. O senhor Mário mentalizou sua antiga morada e imediatamente se viu na varanda da casa grande. Olhou ao seu lado e lá estava Celeste, sorrindo. Em seguida, a mentora tomando um ar de seriedade advertiu. Mário, tudo corria bem em sua casa no Rio de Janeiro, mas as coisas aqui não estão serenas. Prepare-se para enfrentar tribulações. O coração do senhor Mário se acelerou. Bentinho estava na sala, deitado com os pés apoiados no braço do sofá. O rapaz, que estava absorto em suas reflexões, instintivamente se levantou, como se sentisse a presença de alguém, mas não viu nada. Voltou para suas reflexões enquanto Celeste e o senhor Mário podiam ler os seus pensamentos. Com o tempo, estavam inteirados de tudo o que acontecia na fazenda, inclusive das intenções de Bentinho em relação a Calo. Celeste, por que uma comunidade feliz de repente passa a viver situações de dor e sofrimento? Meu querido, você se lembra do planeta da estrela Capela de que lhe falei quando viajávamos para a Terra? Pois bem, eu lhe disse que os espíritos que lá viviam eram felizes e não mereciam conviver com aqueles que ainda cultivavam sentimentos de orgulho, vaidade e, sobretudo, de egoísmo. Lá existe a felicidade, sem a necessidade das provas que enfrentamos aqui na Terra. Eu disse que nós habitávamos esse planeta e houve a necessidade de sermos retirados de lá, porque não havíamos atingido o estágio evolutivo dos nossos irmãos. Ela fez breve pausa e prosseguiu. Jesus, como grande governador planetário, foi incumbido de organizar um planeta para abrigar esses espíritos. Assim, organizou a evolução da Terra, desde os minerais, os animais superiores, até os humanos. Charles Darwin descreveu a evolução dos seres vivos como obra do acaso, mas se esqueceu de que à frente estava Jesus coordenando tudo. A Terra foi preparada para receber esses espíritos recalcitrantes para funcionar como uma escola, promovendo o aprendizado e o crescimento deles. Seria como um grande forno que, com seu calor abrasivo, vai depurando os metais ou como um buril que vai lapidando a pedra bruta até chegar à gema preciosa. Por isso, precisamos da dor e do sofrimento para preparar o nosso coração, a fim de que o amor floresça.
O senhor Mário estava maravilhado com aquelas explicações. Havia adquirido, enquanto encarnado, conhecimento sobre Jesus, sua mãe Maria Santíssima e os santos, mas nunca tinha ouvido falar sobre a reencarnação, muito menos que ao espírito sempre é oferecida uma nova oportunidade de reparação de suas faltas. Em sua concepção, uma vez condenado, o espírito sofreria penas eternas. Portanto, meu amigo, não veja essas vicissitudes terrenas como castigo de Deus, mas como novas oportunidades de progresso, arrematou a mentora. Capítulo 16. Plano de Bentinho. Bentinho arquitetava um plano para ter Calo. Pensou em mandar matar o marido dela, mas essa atitude feria os seus princípios e lhe faltava coragem para executar o plano. Durante o dia, sempre solicitava a presença da escrava, insinuando-se para ela e fazendo elogios ridículos, que Calo fingia não ouvir. A escrava se apresentava de cabeça baixa, com expressão de humildade e respeito. Na presença das cozinheiras, ele não podia atacar a moça e Calo havia pedido a Benedita que nunca a deixasse a sós com o senhor. Bentinho havia saído para vistoriar as lavouras, andou por toda a fazenda e chegou em casa quase na hora do almoço. Ao chegar, um fazendeiro vizinho estava esperando na varanda da casa. Ele apeou do cavalo, cumprimentando o visitante. Bom dia, senhor Geraldo. Bom dia, senhor Bentinho. Há quanto tempo não o via? Soube que esteve estudando em Portugal e que agora é doutor. Fiquei sabendo quando estive aqui, no velório do seu pai. É verdade, passei uns bons tempos por lá. E como vai a sua mãe e toda a família? Bentinho falou ao amigo sobre o casamento de Júlia e Joana e informou que Dona Marisa e Rosinha estavam no Rio de Janeiro. Senhor Bentinho, não quero tomar mais o seu tempo. Vim aqui porque estou precisando fazer umas reformas lá na fazenda, no engenho e nas casas de armazenamento de cereais. Sei que há aí um escravo que é mestre em construções e gostaria que o senhor me alugasse os seus serviços por uns dias. Aquela proposta era o que o Bentinho queria, pois ia a oportunidade de afastar Cauã, deixando o caminho livre para invadir o quarto de Calo. Se fosse preciso, estava disposto a usar a força para possuí-la. Muito bem, senhor Geraldo. Por quanto tempo precisará dos serviços dele? Acho que com uns 15 ou 20 dias acabamos o serviço. Então, vamos fazer o contrato e o negro vai amanhã. No dia seguinte, Cauã partiu, preocupado com a esposa que ficaria desprotegida na sua ausência. Calo evitava falar com o marido sobre o assédio do senhorzinho, para não deixá-lo preocupado, mas ele via o jeito como o Bentinho olhava para ela e percebia suas intenções. Enquanto se dirigia à fazenda do senhor Geraldo, orava aos deuses, principalmente para sua deusa protetora da névoa azulada. Celeste sentiu as vibrações de Cauã e, juntamente com o senhor Mário, passou a emitir boas vibrações, sabendo que precisava programar algumas ações concretas para proteger o casal. O senhor Mário também estava preocupado em proteger o filho para que ele não se envolvesse em tramas que o prejudicariam ainda mais no futuro. Os mentores foram até as frentes de trabalho e viram que Juventino, o novo feitor, estava em dúvida quanto à mudança de local, uma vez que uma etapa das tarefas havia terminado. Então, ele mandou um negro ir à Casa Grande procurar Jerônimo para orientá-lo. O negro, ao chegar à Casa Grande, não encontrou Jerônimo e chamou pelo senhorzinho, que montou a cavalo e foi pessoalmente cuidar da questão. Lá chegando, tomou as providências e conduziu a montaria para a sombra de uma ramagem, a fim de se proteger do sol. O cavalo esbarrou a cabeça em uma casa de marimbondos que atacaram imediatamente. Ao tentar se livrar dos marimbondos, Bentinho soltou as rédeas e o cavalo disparou, passando por debaixo de um galho de árvore, derrubando-o. Os negros tiveram dificuldades para socorrerem o senhorzinho, porque os marimbondos ferroavam quem chegasse perto. Por fim, a muito custo, conseguiram conduzir Bentinho até em casa. O rapaz tinha uma perna com suspeita de fratura. Enquanto era conduzido para a fazenda, Bentinho lamentava mais a impossibilidade de executar o seu sórdido plano contra Calo do que a dor que sentia na perna.
Nos dias que se seguiram, manteve-se imobilizado com uma tala na perna. A todo momento chamava Calo para lhe assistir em alguma coisa, simulando dores para sensibilizar a moça. Queria melhorar rapidamente, mas o ferimento realmente doía, impedindo-a de se levantar da cama. Após uma semana, devido aos medicamentos com ervas e os cuidados de Calo, a perna melhorou e Bentinho conseguiu se levantar. Celeste e o Sr. Mário precisavam criar uma situação para proteger Calo. Nesses dias, a chuva era intensa, permanecendo durante o dia e a noite. O momento era propício para Bentinho executar seu plano. Iria até o quarto de Calo naquela noite e desta vez o plano não deveria falhar. Quando anoiteceu, ele pegou um pedaço de corda e invadiu o quarto da escrava. Calo, assustada, deu um grito, mas Bentinho havia fechado a porta por dentro e ninguém ouviu os gritos dela. A moça tremia, com os olhos arregalados de pânico, enquanto Bentinho procurava tranquilizá-la, dizendo que não iria lhe fazer nenhum mal. Dizia que se ela não criasse dificuldades, as coisas seriam mais fáceis. Mas Calo não dizia nada, apenas chorava desesperadamente. Bentinho a empurrou para o leito e, ao se aproximar, ela o repeliu violentamente com os pés, fazendo-o cair ao lado da cama, provocando-lhe fortes dores na perna machucada. A resistência de Calo o deixou enfurecido. Bentinho se levantou e a agrediu com violência, deixando-a semiconsciente sobre a cama. Amarrou-a com a corda que havia levado e, quando se preparava para atacá-la, rasgando-lhe a roupa, a porta do quarto foi escancarada com um chute. Era Cauã, que havia retornado para casa e percebeu que algo errado estava acontecendo. Ao se deparar com o sórdido cenário, foi tomado de profunda indignação e partiu para cima do agressor, dando-lhe violentos socos, principalmente no rosto. Desnorteado pelos fortíssimos golpes aplicados pelo negro, Bentinho começou a gritar, chamando por Jerônimo, que logo apareceu, acompanhado de dois escravos. Neste momento, Cauã estava socorrendo a esposa, desamarrando-a e cobrindo com cobertores o corpo ferido e seminu. O senhorzinho deu ordem para amarrarem Cauã e disse que no dia seguinte ninguém iria trabalhar, pois deveriam assistir ao castigo que seria aplicado em seu agressor para servir de exemplo aos demais. Na manhã seguinte, sob o comando do feitor e a orientação de Bentinho, dois escravos pegaram uma peça de madeira que havia sobrado das construções e a fixaram firmemente no centro do pátio. Pregaram nela uma argola de ferro numa altura de mais ou menos 2,5 metros. Era o tronco que estava sendo introduzido na fazenda Mantiqueira. Naquele dia, ninguém trabalhou, exceto o feitor e os dois negros encarregados de fixarem o tronco. Ao verem o tronco instalado no pátio, os negros choravam, não só por Cauã, mas por eles mesmos, pois, a partir daquele dia, teriam de conviver com castigos frequentes. Ainda bem cedo, Bentinho mandou que amarrassem Cauã ao tronco e chamassem todos os negros, inclusive Calo e as duas cozinheiras, para assistirem ao triste espetáculo. Em seguida, mandou que Jerônimo aplicasse 20 chibatadas no escravo. O capataz, por um instante, pensou em não obedecer, mas, quando olhou para Bentinho e o viu bufando de ódio, voltou atrás. Levantou a chibata, mas quando desferiu o golpe, vacilou, tirando-lhe a força. O golpe chegou com leveza às costas nuas de Cauã. Bentinho, ao ver aquilo, deu um empurrão em Jerônimo e, tomando a chibata de suas mãos, disse, encolerizado: "Você é um frouxo. Eu mesmo vou castigar esse negro insolente." E aplicou a primeira chibatada com toda a sua força. Cauã cerrou os dentes, urrando de dor, enquanto o sangue lhe escorria pelas costas. Logo veio o segundo golpe. "Essa é para você nunca mais desrespeitar o seu senhor." Depois, a terceira, a quarta, a quinta, Bentinho sempre gritando: "Essa é para você reconhecer o seu lugar. Negro fedorento, essa é para sua mulher, aquela cachorra." Nessa hora, Calo não aguentou e tentou interceder, mas foi contida por Jerônimo. Ele sabia que se ela interferisse, iria para o tronco também.
A essas alturas dos acontecimentos, Bentinho sentiu o braço cansado. Quando ergueu novamente a chibata, sentiu uma forte pontada na perna machucada e recuou. Jogou sobre a vítima ensanguentada o instrumento de suplício e encaminhou-se para casa mancando. Quase se arrastando, subiu os degraus da varanda e se jogou numa das redes. Bentinho não conseguia quietar os pensamentos. Sentia uma mistura de ódio, medo de perder o controle da fazenda e vergonha de si mesmo. Sabia que havia agido mal. Calo era uma mulher honesta, fiel ao seu marido. Ele tentava se iludir, atribuindo a ela a culpa pelo ocorrido, mas, no fundo, sabia que aquela escrava era muito mais digna do que ele e que os impropérios ditos a Cauã, na verdade, serviam para si mesmo. Nessa hora, lembrou-se de sua família, que lhe havia confiado a administração da fazenda. Assim pensando, teve vontade de cair de joelhos aos pés de Cauã, de lhe pedir perdão. Mas era orgulhoso demais para isso. Com que moral comandaria a fazenda depois de uma demonstração de fragilidade? Assim que Bentinho se afastou, os negros correram em socorro de Cauã, que estava semi-consciente, com os olhos cerrados e a boca aberta. Desamarraram-no e Calo, entre lágrimas, apoiou a cabeça do marido em seu colo, julgando-o morto. Fale comigo, meu amor, por favor, não morra. Não suportaria viver sem você. Nesse momento, percebeu que ele respirava. Cauã fechou a boca e, abrindo levemente os olhos, falou com enorme esforço. Eu amo você, Calo. Para defendê-la, eu não me importaria de morrer. Sorriu para ela e desmaiou. Celeste e o Sr. Mário assistiam a tudo, e em certo momento o pai de Bentinho começou a chorar. Lamentava pelo filho que criara, incutindo-lhe princípios morais. Sentia apenas dos escravos que tanto amava. Estava arrasado. Sabia que Cauã era inocente. Percebendo-lhe a tristeza, Celeste falou: Querido Mário, eu não lhe falei que enfrentaríamos duras provas, mas confie em Deus. Jesus está no comando de tudo. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, não tema. Tudo caminhará na direção do amor e da evolução dos espíritos. Nós temos o nosso livre-arbítrio e nem Deus o desrespeita. Entretanto, tudo conduz à justiça divina. Às vezes, questionamos essa justiça, mas é porque não temos o conhecimento de tudo. Aquilo que achamos ser o simples castigo do inocente pode ser a expiação de um erro do passado. Portanto, coragem, meu irmão. O senhor Mário, mais calmo, concordou com ela. Lembra-se do momento em que Cauã sorriu para Calo, ainda caído aos pés do tronco? Perguntou a mentora. Sim, mas o que tem isso? Tanto Cauã como Calo sabiam que tinham dívidas a resgatar no momento em que decidiram encarnar para desempenhar essa missão. Hoje, Deus lhes deu a graça do esquecimento enquanto estão encarnados. Quando Cauã sorriu, estava no estado em que o espírito havia saído do corpo. A isso chamamos desdobramento. Ele foi até o plano espiritual e, momentaneamente, em espírito, recuperou a lembrança de sua dívida. Por isso, ele sorriu. Estava feliz por mostrar à amada que havia saído vitorioso em sua aprovação. Mas qual a dívida do Cauã? Meu querido, o Cauã, em uma encarnação passada, havia mandado açoitar uma pessoa. Desencarnou e foi para a colônia do triunfo ainda com essa dívida. Mas, como amor cobre uma multidão de pecados, foi-lhe permitido o tratamento na colônia por causa de seus créditos com a caridade e o amor. Entretanto, apesar de ter se tratado, havia necessidade do resgate. O amor entre Cauã e Calo tem vínculos no plano espiritual? Sim, eles se amam desde eras remotas. Com as palavras de Celeste, o Sr. Mário pôde avaliar como são sublimes as leis de Deus e como a reencarnação representa uma bênção. Naquela noite, Cauã havia voltado porque as chuvas eram intensas e não havia como trabalhar nas construções. Então, o Sr. Geraldo resolveu interromper os trabalhos até que o tempo melhorasse. O Sr. Mário ficou pensando naquela aparente coincidência quando Celeste, percebendo-lhe as dúvidas, voltou a falar. Coincidências não existem.
As chuvas não deram trégua, porque os espíritos que comandam as forças da natureza interferiram, fazendo com que tudo acontecesse de acordo com as necessidades. Lembre-se da passagem do Evangelho em que Jesus estava dormindo no barco, juntamente com os apóstolos, e caiu um temporal. Os discípulos, apavorados, o chamaram e ele acalmou a tempestade. Assim, os espíritos, sem interferir no livre-arbítrio das pessoas, facilitaram os acontecimentos para que ocorresse o resgate de Cauã. Mas, se havia necessidade de Cauã ser açoitado, por que o Bentinho se sentiu tão culpado? Mário, a outra passagem no Evangelho em que Jesus diz que o mal é necessário na terra, mas ai daquele que for o portador do mal. Bentinho foi o portador do mal. Inconscientemente, o Sr. Mário procurava uma atenuante para o crime cometido por seu filho, mas percebeu que não era assim tão simples. Enquanto as feridas do corpo de Cauã eram tratadas, Bentinho convivia com as feridas da alma. Calo continuava a lhe servir como se nada tivesse acontecido. Ela não conseguia odiar o carrasco de seu marido. Sua alma sabia que Bentinho fora um instrumento para que Cauã resgatasse o débito do passado. Capítulo 17. A fuga de Josué. Após o açoite a Cauã, os negros se mantiveram não só tristes, mas revoltados pelo que aconteceu e com o tratamento que vinham recebendo, desde que Bentinho chegara à fazenda. As cantorias no pátio foram substituídas pelas conversas acabrunhadas dos escravos que imaginavam uma saída para a situação. Eles sempre se lembravam do Sr. Mário e do Júlio. Se Júlio voltasse, poderia ser a solução. Josué, um escravo forte e musculoso, juntamente com 2 companheiros, planejava uma fuga à noite, aproveitando-se da distração dos 2 vigias armados que foram contratados. Combinaram com outros companheiros para jogarem sacos com lixo do lado oposto ao local onde pulariam o muro e ganhariam a liberdade, protegidos pela escuridão. Assim fizeram, e quando os sacos caíram do lado de fora do muro, atraíram a atenção dos vigias e dos cães, que se deslocaram para aquele local, enquanto Josué e os companheiros pularam o muro e desapareceram, correndo em direção à mata. No dia seguinte, quando deram pela falta dos 3, Jerônimo foi avisar Bentinho sobre a fuga. O senhorzinho ficou furioso e se dirigiu ao portão da senzala em direção aos vigias. Vocês são os incompetentes. Eu lhes pago para cochilar enquanto meus escravos fogem? Imediatamente, Bentinho mandou chamar 2 capitães do mato que saíram ao encalço dos negros. O senhorzinho estava cada vez mais preocupado. Como prestaria contas à família pela situação que se encontrava a fazenda? Quem se beneficiou com os problemas foi Calo, pois deixou de ser assediada. Havia-se passado quase uma semana desde a fuga dos escravos. Os negros voltavam do trabalho lentamente, entoando músicas tristes, cujas letras lembravam os dias de liberdade na África, quando os 2 capitães do mato chegaram com os fugitivos. Os 3 negros vinham amarrados pelo pescoço, presos às selas dos cavalos. Os pés estavam em feridas pela caminhada e as pernas sangrando pelas mordidas dos cães. As costas marcadas pelas chibatadas. Quando os capitães do mato os entregaram e receberam as devidas recompensas, disseram: Senhor Bentinho, o que dificultou a localização dos negros foi o fato de eles não terem nenhuma marca. Sugerimos que marque os seus negros para facilitar o nosso trabalho em caso de novas fugas. Vou fazer isto, concordou Bentinho. A seguir, mandou chamar Jerônimo, que a contragosto obedeceu, temendo ser demitido, uma vez que não conseguira chicotear Cauã. Enquanto o ferro incandescente queimava suas carnes, os negros gritavam e gemiam num espetáculo de horror que provocava repugnância a qualquer um. Apesar da sugestão do capitão do mato, Bentinho não teve coragem de mandar marcar o restante dos negros, apenas os 3 fujões. Bentinho estava começando a se arrepender das mudanças que introduzira na fazenda e temia não conseguir manter sua postura. Admitia que a situação estava fora de controle. Certo dia, estava analisando os documentos da fazenda quando descobriu que a divisa da propriedade se encontrava fora do lugar, deixando parte do terreno para o vizinho que explorava há muito tempo.
Precisava fazer alguma coisa para justificar a sua administração e apresentar algo positivo para a família. Imediatamente, mandou Jerônimo mudar a divisa para o lugar que constava nos documentos. O senhor Mário ficou desesperado com a atitude do filho, prevendo problemas com o vizinho, e perguntou a Celeste: Não podemos interferir para evitar uma tragédia? Com essa atitude, o Bentinho vai criar um enorme problema. Não, Mário, tudo isso faz parte de uma trama que promoverá resgate de débitos, além de lições a espíritos encarnados que têm a necessidade do aprendizado. As palavras de Celeste confirmaram as suspeitas do Sr. Mário com relação às consequências dos atos do filho. Celeste, tomando uma atitude reflexiva, falou: Mário, a maioria das religiões fala do céu e do inferno como um lugar geográfico. Mas veja, esses lugares existem dentro da consciência de cada um, tanto encarnados como desencarnados. Veja como está a consciência do seu filho. Ele está vivendo agora no inferno. Bentinho, por suas atitudes maléficas, criou um estado de coisas e acontecimentos que não consegue reparar, e quanto mais insiste nesse padrão vibratório, mais cai no lamaçal que ele mesmo criou. Por isso, devemos sempre submeter nossos projetos à luz dos ensinamentos de Jesus. Por meio de seus ensinamentos, sempre encontraremos o melhor caminho para as nossas decisões. Por isso, ele nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Uma manhã, Bentinho foi informado de que Josué havia desaparecido novamente. Não tem jeito com aquele negro. Mal se recuperou dos castigos e já está aprontando outra. Mande os homens atrás dele. Dizendo isso, Bentinho tomou seu cavalo com a intenção de vistoriar o serviço na mudança da divisa. Logo que saiu da fazenda, ganhou as margens do rio e, ao passar pelo local onde os negros normalmente se banhavam, viu a cena mais horrível de sua vida. Josué estava dependurado num galho de árvore. Havia se enforcado. Seus olhos estavam arregalados, a boca aberta e a língua toda para fora. Nas costas, as marcas dos castigos, os pés ainda feridos e as pernas com as cicatrizes das mordidas dos cães. No ombro, uma ferida da marca com as iniciais de seu pai. Naquele momento, ele pensou no Sr. Mário e sentiu que lhe profanara a imagem. Durante algum tempo ficou ali, como que petrificado, com os olhos fixos naquele quadro, enquanto os pensamentos lhe remetiam à consciência. Tudo aquilo era sua culpa e ele se sentia irremediavelmente perdido. As lágrimas vieram torrencialmente enquanto virava o cavalo e galopava em direção à fazenda. Quando chegou em casa, apeou, deixando o animal solto, e subiu as escadas correndo, temendo ser visto naquele estado de desespero. Jogou-se na cama e chorou muito. Logo depois, os homens encontraram Josué. Desamarraram-no da árvore e levaram o corpo para a senzala, onde seria velado. O senhor Mário também chorava, procurando forças em Celeste, que assistia tudo em silêncio. Seja forte, meu querido. Eu lhe disse que enfrentaríamos dias difíceis, mas Jesus está conosco e tudo terminará bem. Confiemos, consolou-o. O senhor Mário, ao se aproximar do corpo de Josué, viu espíritos trevosos em torno do negro, que se debatia em desespero, tentando impedir de ser levado por aquelas entidades perversas. O clima era de desespero e a energia era densa. O senhor Mário questionou: Querida Celeste, por que esse negro que sofreu tanto a ponto de cometer suicídio não consegue encontrar a paz? Mário, esse homem veio para resgatar débitos anteriores. Deveria sofrer o que havia feito seus irmãos sofrerem no passado. Entretanto, fraquejou e acabou contraindo ainda mais dívidas. Ele se debate porque ainda sofre dores no pescoço e tem dificuldades para respirar. Mas Deus não abandona seus filhos. Ele será levado para o Vale dos Suicidas e estará sob os cuidados de uma instituição, sob a orientação de Maria de Nazaré. Passará por longo tratamento para a recuperação perispiritual e, mais tarde, estará preparado para uma nova encarnação. Então, o espírito que reencarna com o propósito de resgate pode fraquejar e atrasar mais ainda sua condição espiritual? Infelizmente, foi o caso deste nosso irmão.
O que faz um espírito que se propõe a reencarnar com um propósito mudar de ideia e assumir outro comportamento? Existem vários fatores. Quando reencarnamos, esquecemos o que aconteceu nas encarnações anteriores. Isso é uma bênção de Deus, para que não soframos a influência dessas encarnações, o que poderia nos prejudicar. Entretanto, quando encarnados, nós passamos pelas seduções do mundo material que podem nos levar a tomar outro caminho. Podemos sofrer a obsessão de espíritos menos adiantados e nos desviarmos do propósito original. No momento em que se enforcou, Josué perdeu a noção do corpo. Pareceu-lhe que braços e pernas não mais existiam. Ele fez um esforço enorme para se desvencilhar da corda, mas nenhum membro lhe obedecia ao comando. Por um momento, arrependeu-se do que fizera, mas sentiu que era impossível voltar atrás. Em seguida, as vistas foram escurecendo e os pensamentos se tornaram desconexos. O espírito foi deixando o corpo e a primeira imagem que viu foi o seu rosto, com aquelas feições horríveis. Sentiu repugnância de seu próprio corpo, sentiu um frio intenso, apesar dos mais de 30 graus de temperatura naquela hora. As dores eram terríveis na região do pescoço e a escuridão lhe impedia de saber onde estava. Esse estado permaneceu por algum tempo, até que se sentiu impelido para uma espécie de túnel escuro, sem a menor noção de tempo e espaço. Agora se via numa região de atmosfera densa, com odores fétidos. Seres animalizados se debatiam como lobos disputando uma presa, emitindo rosnados e gritos de horror. Um filme ia se passando em sua tela mental, lembrando-lhe de sua vida desde quando era criança. Viu a mãezinha chorando quando o pai o vendia como escravo aos traficantes negreiros. Sentiu ódio do pai, desejava que a imagem dele fosse real para matá-lo, estraçalhando-lhe o pescoço. Nessa hora, notou a presença de seres animalizados que o acusavam de assassino. Ele não entendia, porque não havia matado ninguém. Os espíritos, dizendo isso, arrastaram-no para a lama que lhe cobriu o corpo, aumentando a sensação de frio. Mal conseguia ficar de pé. Outros espíritos sentiam satisfação quando ele se debatia e cada vez mais se afundava na lama. Já havia algum tempo que Josué se encontrava naquela situação, comendo lama para matar a fome intensa, quando viu um ser de grande luz retirando espíritos daquele lugar. Tentou se aproximar, mas parecia que a lama grudava, impedindo-o de se deslocar.